Aí, pessoal, vou resolver então aqui da prova da P1 de 2018 de mecânica. Vou resolver a questão 3, que foi a questão que acho que o pessoal mais teve dificuldade. Não à toa, não era uma questão fácil. Tinha que usar momento de inércia, rotação, um monte de coisa. E tem alguns problemas essa questão que eu vou indicar conforme a gente for resolvendo, tá? Então, a questão diz: considere o mecanismo ilustrado abaixo, descrito convenientemente pelas coordenadas generalizadas x1, que é isso aqui, x2 aqui, θ1, θ2, acho que esse aqui deve ser θ2 e θ3 aqui. Okay? Em que os objetos 1, esse objeto aqui, cuja massa é m1, e o objeto 2, que é esse aqui, raio R e massa M2 uniformemente distribuída, estão conectados por um cabo inextensível de massa desprezível através de uma polia de raio R e massa M3 uniformemente distribuída. O objeto 2 rola pelo plano inclinado sem deslizar, assim como o cabo passa pela polia sem escorregar. Tá? Aí a gente tem que escrever a lagrangiana em termos apenas da coordenada x1 e desses parâmetros. Não dá, você precisa ou da coordenada x2 ou do comprimento do fio, que a gente pode chamar de C. Tá? Então, uma dessas duas aqui eu preciso para resolver esse exercício, vocês vão ver por quê. Vamos lá, a gente precisa escrever a lagrangiana disso, eu já copiei esse exercício aqui. Tá? Para escrever a lagrangiana, a gente precisa da energia cinética e da energia potencial. Tá? A energia cinética não é tão difícil assim. A gente tem o T é igual a M é meio de M1 x1 ponto mais meio de M2 x2 pontos x2 ponto mais, então é o tanto que o centro de massa dessa massa move, tanto que o centro de massa dessa massa move, mas aí a gente tem a energia cinética de rotação desse cara daqui, que é meio de, aqui é x ponto ao quadrado, que é ao quadrado, ômega ao quadrado, né? O θ 3 ponto ao quadrado, mais meio de I θ2 ponto ao quadrado. Agora vamos lá. A gente precisa escrever esses caras aqui em função de x1. E como que a gente faz isso? Bom, primeiro, o tanto que esse cara aqui se deslocar é o tanto que esse cara aqui vai se deslocar. Concordam? Se esse cara descer, esse cara aqui vai subir. Então eu vou dizer que o x1 ponto, o deslocamento em x1 é igual ao deslocamento em x2. Beleza? Outra coisa é quanto que esse cara aqui move daqui para cá, quando esse cara vai girando. Né? A gente sabe, isso aqui é ômega, né? E a gente sabe que está escrito no formulário, acho que não tem o formulário aqui, mas o V, ele é o ômega vezes o R. Tá? Então, eu vou dizer que o x ponto é igual o θ ponto vezes o R, então o θ ponto é o x ponto sobre o R. Tá? No caso, o deslocamento x ponto é x1 ponto. Tá? E o R é o mesmo tanto para a polia quanto para esse cara daqui. Então, vou escrever de novo. Eu tenho aqui o T é igual a meio de M1 x1 ponto ao quadrado mais meio de M2 x1 ponto ao quadrado mais meio de I x1 ponto ao quadrado sobre R ao quadrado, tá?
porque isso aqui é o quadrado, é esse quadrado sobre esse é o quadrado, mais meio. Aqui eu vou chamar de I1, tá? Não, desculpa. I3 e aqui I2, mais meio de I2 x sobre R ao quadrado, x1 ponto ao quadrado. Então, quase chegamos lá. A gente quase escreveu isso em função de M1, M2 e x1 ponto. Tá? Bom, ainda falta a parte da energia potencial. Mas aqui a gente tem o I3 e o I2. Quem que é I3 e I2? É o momento de inércia desse cara e desse cara. Só que como que a gente calcula esse momento de inércia? A gente só calcula esse momento de inércia se a gente sabe a forma deles. E o exercício não diz qual que é a forma deles, só diz que eles têm um raio R. Então eu vou assumir que isso aqui é um disco delgado, mas em nenhum lugar do exercício diz que isso é um disco delgado. Não sei se isso aqui é uma esfera ou é um disco delgado, tá? Ou um cilindro, não dá para saber. Então a gente vai ter que assumir isso para resolver o exercício. Então, vamos lá, vou resolver aqui como que eu calculo o momento de inércia de um disco delgado. Eu tenho aqui um disco e eu vou pegar um pedacinho desse disco. Então eu vou pegar aqui o meu raio, esse raio vai variar um pedacinho e eu tenho um θ aqui também que vai girar e vai formar um pedacinho assim. Esse aqui é o meu pedacinho de disco. Tá? Qual que é esse comprimento aqui? Esse comprimento aqui é o meu dr. E esse tamanho aqui é o r multiplicado pelo dθ. Então é o r dθ. Ok? Eu vou falar que isso aqui é aproximadamente um quadrado. Então essa área aqui, que eu vou chamar de dA, ela tem o tamanho dr vezes r dθ. Então eu vou escrever assim, r dr dθ. Tá? Esse é o pedacinho de área dA. E quanto que esse pedacinho pesa? Bom, como a massa é uniformemente distribuída, eu vou pegar a massa inteira disso aqui e dividir pela área total. E depois eu vou multiplicar por esse pedacinho. Eu vou falar que o pedacinho pesa dm, que é igual a massa total dividida por toda a área vezes esse pedacinho de área. Tá? Então eu tenho que o meu dm é igual a m sobre a área, é a área disso aqui, que é πr ao quadrado. Tá? R é essa área aqui, esse raio desse disco, vezes o meu dA, tá? Que é igual, opa, já sei quanto que vale dA, r dr dθ. Tá? Esse R minúsculo aqui é o R da onde está o meu pedacinho. Ele varia, eu posso pegar um pedacinho em vários lugares diferentes. Esse R maiúsculo é o raio total, beleza? Então, para achar a massa, eu tenho que integrar do raio 0 até o raio total. Mas eu não quero a massa, eu quero o momento de inércia I, que é igual a integral de mr ao quadrado, né? Na verdade, é r ao quadrado dm, que a gente vai transformar isso aqui em integral de r ao quadrado vezes isso daqui, m sobre π r ao quadrado vezes r dr dθ. Tá? O m sobre πr sai da minha integral. Então, meu i é igual a m sobre π r ao quadrado, porque isso aqui é constante. Aí eu tenho a integral de... É uma integral dupla, tá? Porque eu vou integrar em dr e em dθ. De r ao quadrado, r ao cubo, dr dθ. O meu raio eu vou integrar de 0 até o raio grande. E o meu θ de 0 até 2π. Tá? Então isso aqui
vai me dar m sobre π r ao quadrado. A integral em θ vai dar 2π, tá? Porque o dθ, quando você integra, dá θ, de 0 até 2π dá 2π. E a integral do r ao cubo vai dar r à quarta sobre 4, de 0 até r. Ok? Então, isso aqui, o i, vai me dar m, esse π cancela com esse π aqui, vai ficar 2m sobre, opa, o 2 também, esse 2 cancela com esse 4 aqui, fica 2. Vai ficar m sobre 2 r ao quadrado vezes r à quarta. Tá? Aqui o r à quarta, aqui, eu aplico o r, aplico o 0, fica só r à quarta. Isso aqui me dá m r ao quadrado sobre 2. Beleza? Esse é o momento de inércia de um disco. Então, a gente vai usar isso no nosso exercício. Eu vou falar que o meu t é igual, vou botar meio aqui em evidência, e o x1 ponto ao quadrado em evidência também. Aí eu tenho m1 mais aqui m2. Aqui o meu i era meio de mr ao quadrado. Então, m3 r ao quadrado dividido por r ao quadrado. Mais meio de m2 r ao quadrado sobre r ao quadrado. Esse meio aqui é do i, tá? Esse meio que tinha aqui, ele está aqui fora. Vocês têm que lembrar aqui que o meu i tinha um meio aqui dividindo, tá? Então, meio de mr ao quadrado sobre r ao quadrado. E aí, é isso daqui. Esse r ao quadrado cancela com esse r ao quadrado. Esse aqui cancela com esse aqui. A gente tem que o t é igual a meio x ponto 1 ao quadrado. Aí a gente tem m1. Aqui eu tenho m2 mais meio m2. Então, mais 3 sobre 2 m2 mais meio m3. Beleza? Então, essa é a minha energia cinética. E a minha energia potencial, ela é, desse cara aqui é muito fácil, m1 x1, m1 gx1, só que é menos, tá? Então, V igual a menos m1 gx1. E eu tenho energia potencial gravitacional desse cara daqui. Desse cara daqui, eu preciso calcular essa altura dele aqui. E como ele está puxando para o lado oposto desse cara, se esse aqui eu disse que é negativo, esse aqui vai ser positivo. Tá? E quem que é essa altura? Eu sei que esta distância aqui é x2. Eu sei que este ângulo aqui é φ. Então, a minha altura aqui, ela é x2 vezes o seno de φ. Seno de φ. Tá? Então, eu tenho aqui 1 mais m2g x2 seno de φ. Tá? E foi aqui que eu falei que não tem como se livrar desse x2. Se a gente conhece o comprimento do fio, eu posso falar que o comprimento do fio é c menos x1. Tá? Mas não tem como se livrar do x2 aqui. Então, eu posso falar aqui que o meu V é igual a menos m1g x1 mais m2g aqui, c menos x1 seno de φ. Tá? Essa aqui é uma aproximação, falar que o meu fio inteiro tem comprimento c, e aqui eu tenho comprimento c menos o x1. Tá? Ok, tanto faz como vocês preferem deixar, é melhor deixar esse cara aqui porque a gente tem uma variável só, e depois a gente consegue derivar
em função do x1, mas a gente precisa desse termo C aqui, que não apareceu em nenhum lugar do enunciado. Tá? Então, vamos agora escrever a nossa lagrangiana. Nossa lagrangiana é igual a t menos v, que vai ser igual a meio x1 ponto ao quadrado. Essa aqui eu vou chamar de uma massa, sei lá, vou chamar de μ, isso aqui, tá? Só para não precisar escrever tudo isso aqui. Então tem a minha massa μ, menos, aí vai ser mais m1g x1 mais m2g, eu vou inverter aqui, x1 menos c, seno φ. Tá? Eu inverti esses caras aqui por causa do sinal de menos, é menos v, né? Então esse menos ficou mais, esse mais ficou menos, mas eu mantive ele mais e inverti aqui dentro, que dá na mesma. Tá? E agora a gente vai derivar a lagrangiana. Então eu vou fazer o del L, del φ, del x ponto, é o x1 ponto, né? E aí vai ser, esse 2 cai aqui e vai ficar x ponto μ. Depois eu vou derivar isso aqui no tempo, o d dt, então vai ficar x2 pontos μ. Tá? E o del L, del xi, vai ser igual esse m1g aqui mais m2g seno φ. Esse c aqui cancela na hora que deriva em x1, tá? Então a derivada de x1 só aparece aqui e aqui. A derivada de x1 é 1, aí vai ficar m1g, e aqui fica m2g seno de φ. Tá? E aí a gente vai falar que isso aqui é igual a isso aqui. Então eu vou falar que o x1, 2 pontos, é igual. Vou botar o g em evidência. Então vai ser g m1 mais m2 seno φ dividido por aquilo que eu chamei de μ, que era m1 mais 3 sobre 2, não sei porque ficou mais grossa a minha caneta agora, 3 sobre 2 m2 mais meio m3, meio m3, ok? Então essa aqui é a minha aceleração. Então eu já resolvi aqui, ó, determine a lagrangiana. Então a gente resolveu esse aqui, determine a aceleração, e aí tinha que substituir as massas aqui, né? Nesse caso M1 é 1 e M2 e M3 são 4. Então eu tenho aqui 1, e o seno de φ, o φ é 30, né? Então o seno de 30 é meio. Aí eu tinha aqui g vezes 1 mais 4 vezes meio, dava 2, dividido por 1, mais, aí como esses dois são iguais, eu podia somar esses dois aqui, e aí ficava 4 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, desculpa, é a mesma coisa que 2, m2, então ia ficar 1 mais 8, tá? Então isso aqui dava g sobre 3, tá? 3g sobre 9, g sobre 3. Depois ele fala, para o caso em que a aceleração da gravidade é 10, então, quer dizer, nesse primeiro deu g sobre 3, nesse aqui vai dar 10 sobre 3, e aí tinha que determinar a intensidade do torque sobre a polia, tá? O torque é igual a I alfa. Eu acho que é isso, não lembro agora, mas acho que
o torque I alfa. Se o torque é I alfa, bom, I é o I da polia. Então, na polia vai ser I3 alfa. Então, a gente já calculou o I3, ele é M3 R ao quadrado sobre 2. E o alfa é R x ponto, x2 pontos, tá? Então, a gente tem que o torque vai ser M3 R ao cubo sobre 2 x2 pontos. No caso, a gente tinha M3 igual a 4, eu divido por 2 dava 2, 2 R3 vezes o x2 pontos era 10 sobre 3. Tá? Então, ficava isso aqui, R é 5 vezes 10, R é 5 vezes 10 a menos 2. Então, o R ao cubo vai dar 5 ao cubo, 5 ao cubo vezes 10 a menos 6. Beleza? E aí fazia essa continha aqui e dava a resposta. Então é isso. Acho que com isso vou conferir se a equação do torque é essa mesmo, que eu estou com o formulário aqui do lado. Torque igual a I alfa. É isso mesmo. Então, é isso aí. Esse é o resultado. Beleza? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham acertado. Quem não acertou, tá aí a resolução para estudar. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo.